Inteligência artificial, era digital, retorno a conexões com a natureza, banho florestal. Esses fenômenos são excludentes? Ou é preciso, como sempre, procurar o caminho do meio? Ganhamos com tudo que está acontecendo nesse século XXI, mas também temos a chamada época aérea. Muitas pessoas estão distraídas, outras muito mais conectadas com a internet, com os jogos, com a pornografia, com ideias suicidas e outras questões do excesso do contato virtual, principalmente das nossas crianças e adolescentes. Somos terapeutas de família, psicólogas, e vamos falar desses temas hoje, delicados, mas muito importantes. Para começar o nosso papo, nós vamos conversar com a Fernanda Machado Menezes, que é psicóloga, e vai trazer aqui para nós alguns dados importantes para lidarmos com as nossas famílias, especialmente com as nossas crianças e adolescentes e os seus pais. Baseado nas pesquisas, então, Fernanda, eu vou começar perguntando para você o que é o TDI, o transtorno de dependência da internet, e qual é a taxa de prevalência desse transtorno no Brasil? Então, muito obrigada, Ana, por ter me convidado para fazer parte desse podcast. O transtorno de dependência da internet, ele é caracterizado pela dificuldade de manejar o tempo de uso online, né, da internet, dos recursos tecnológicos, e também o seu impacto nas atividades da vida diária, né? Então, quanto maior o uso, maior a frequência, né, o excesso aí do uso da internet pode gerar impactos em várias áreas da saúde, né? E também da vida social e da vida laboral, né? O trabalho ou a vida acadêmica, né? Escola e por aí vai. Quer dizer, da saúde mental e da saúde em geral, né? Ok. Isso. Sim. E a incidência no Brasil, Fernanda, como que anda nas pesquisas? Então, o TD, ele tem, né, uma questão problemática aí no uso excessivo relacionado à internet. Então, ele engloba várias outras áreas. Isso envolve também não só redes sociais, mas também os jogos online, a pornografia, como você também já trouxe, né? E aí, por conta disso, a internet ele é um ambiente que promove uma gratificação muito grande, promove prazer, né? E recompensa rápida, isso, né? essas recompensas, essa possibilidade da recompensa rápida, ela permite que a gente use cada vez de forma mais excessiva, né? Ela estimula a gente a usar cada vez mais a internet. E aí, por causa disso, o principal grupo de risco são as crianças e os adolescentes, né? E é um espaço, né? A internet é um espaço que para crianças e adolescentes é muito vulnerável, né? Torna esse grupo de risco muito vulnerável. Então, por conta disso, o transtorno de dependência da internet, ele pode promover vários impactos na saúde. Então, desde quadros de saúde mental relacionados à ansiedade e depressão, problemas de saúde físico, né, relacionados à postura, usando as ferramentas, oftalmológicos, e por aí vai, de postura mesmo, né, coluna, etc. Pode impactar sono, pode impactar de várias formas a vida, né. E pode ser preditor também, né, de outros tipos de transtornos, como, por exemplo, os transtornos alimentares, como, por exemplo, pode ser preditor no sentido de indicar, né, de indicar a possibilidade de que outros transtornos também possam estar presentes. Então, pode indicar a presença de transtornos alimentares ou de comportamentos de automutilação e de suicídio. Sim. E aí, por conta disso,
o CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, fez estudos em 2015 e em 2023, e os dados, comparando, né, esses 2 anos, indicam um crescimento, né, do uso da internet entre crianças e adolescentes. Sim. Então, houve um aumento, né, de 11% para 24% nesse período do número de jovens fazendo o seu primeiro uso da internet antes dos 6 anos. Uhum. Teve um aumento também de 56% para 89% do número de crianças e adolescentes usuárias de internet entre a classe D e E, então isso significa que está mais acessível, né? Sim. E os acessos à internet, eles acontecem 98% dentro de casa, 85% na casa de outras pessoas e 44% na escola. Uhum. E outro estudo, né, feito com adolescentes no Rio Grande do Sul, revela que 50,8% dos jovens apresentam um grau de dependência da internet. Então, 34,9% apresentam quadros leves de dependência e 15,9% apresentam quadros moderados a graves. Uhum. Então, esses autores, né, eles trazem mais alguns olhares para a gente, né, umas outras questões para a gente observar. Por exemplo, redes sociais, elas fazem parte da vida cotidiana dos jovens, então isso não está mais associado à possibilidade, o uso, né, das redes sociais não está mais associado a como prever, não é possível prever que as pessoas que usam, né, as redes sociais possam desenvolver TDI, porque isso é generalizado, todo mundo usa, né, mas é a frequência, a quantidade desse uso que pode indicar o desenvolvimento de um quadro de dependência. Sim. Famoso equilíbrio, né, Fernanda? Exatamente. Outro dado importante é que quem usa a internet para estudos e para trabalho tem uma tendência maior tem uma tendência, não, tem um fator de proteção maior contra o desenvolvimento de transtorno de dependência da internet. Uhum. E por último, né, de dados assim relacionados ao perfil do Brasil, as pesquisas indicam que desde essa pesquisa é de 2022, né, que desde a pandemia houve um aumento e tem sido cada vez gradualmente maior a frequência, né, do diagnóstico mesmo de um transtorno de dependência da internet. Okay. Né? Porque isso está relacionado também a todo o contexto da pandemia e o que ele promove, né, na vida das pessoas. Sim, no Brasil e no mundo, né? Uhum. Há uma discussão recorrente, né, importante no mundo em relação ao uso de celular por crianças e adolescentes na escola, né? Uhum. E acho bastante importante essa discussão e essa moderação e a modulação do uso para a saúde, para precaução, prevenção da saúde mental das nossas crianças, né? Isso. Porque o índice também de depressão, ansiedade em crianças e adolescentes no Brasil e no mundo tem aumentado, né, Fernanda? Uhum. E qual a relação que existe entre o transtorno de dependência da internet e o transtorno de jogo pela internet e o chamado cyberbullying? Então, os pesquisadores, né, a literatura traz que o transtorno de dependência da internet, ele engloba de forma generalizada todos os usos excessivos da internet, inclusive jogos. Porém, existe uma particularidade, né, do transtorno de dependência de jogos, que é o fato da imersão, né? Os jogos, eles permitem que a pessoa fique imersa, né, num ambiente completamente alternativo em relação às outras áreas da internet, né, redes sociais e por aí vai. Então, ele promove mais uma imersão da pessoa, e aí essa imersão pode estar relacionada a várias outras questões que a gente pode discutir aqui.
E aí, a literatura, então, faz essa diferenciação, né, do transtorno. Começou a fazer uma diferenciação, isso não necessariamente há um consenso, né, porque os pesquisadores ainda estão analisando, né, esses quadros, mas eles são muito semelhantes. Independente se a pessoa tem um transtorno de dependência à internet ou se ela tem um transtorno de jogos, ela tem comportamentos muito parecidos, né, que são desencadeados pelo uso excessivo. Certo. Então, o que é comum, né? Ele compromete a vida social, compromete a vida cotidiana da pessoa, a pessoa perde interesse em outras atividades, né? E essa questão da internet ser um ambiente que traz muita recompensa, né? Fisiologicamente falando, promove com que a pessoa cada vez use mais esses recursos. Então, eles são muito parecidos. A única questão é essa diferenciação do tipo do uso, né? Ok. E a diferença também é que os jogos, eles não precisam ser online. Eles podem ser jogos offline também. Né? Então, por isso que também dá uma diferenciada um pouquinho do outro transtorno, que é o transtorno de dependência da internet. E aí, essa é uma questão que é bastante complicada, complexa, porque envolve também o desenvolvimento dos adolescentes e das crianças, né, que estão em fase de maturação do cérebro, de amadurecimento, e isso afeta diretamente, né, o desenvolvimento dessas crianças, pode afetar a parte cognitiva, e social, principalmente, né? E o ambiente virtual, ele oferece uma alternativa ao ambiente real, né? Então, para as crianças, principalmente depois da pandemia, que as crianças e os adolescentes que ficaram isolados, que precisaram se adaptar a todo um novo contexto, né? E as aulas, as questões também da autoimagem, da identidade, né, que foram afetadas também com todas essas questões relacionadas à pandemia, mas não só a pandemia, né, essa é uma questão do processo da adolescência, né, que também influencia ali na construção da identidade, da personalidade. Então, é uma fase bastante que comumente, né, falando, ela passa a ser uma fase do ciclo da vida que traz suas complexidades. Então, esse ambiente virtual, ele torna vulnerável esse adolescente e essa criança, mais vulnerável para as situações de violência que ela pode viver nesse ambiente, principalmente quando ele não é regulado pelos pais, né? Então, ele faz um uso sem muito monitoramento, né? E aí que entra o cyberbullying, né? O cyberbullying é um fenômeno que afeta, né? Onde as pessoas, elas são afetadas ou elas podem afetar outras pessoas de forma negativa, já causando prejuízos deliberadamente. Então, e acontece no ambiente virtual. Então, esse ambiente imersivo, infinito, que tem múltiplas possibilidades, onde a pessoa pode desenvolver uma nova personalidade alternativa à real, e por aí vai, além de ser, por si só, um contexto complexo o suficiente para gerar problemáticas aí com o uso excessivo, vulnerabiliza essas pessoas para essas possibilidades de violências também. E aí, por isso, o cyberbullying é um risco ali, né, que a pessoa pode O bullying vivenciar. sempre houve, né? Tinha até outros nomes. Mas o cyberbullying, então, é uma manifestação desse momento da era digital, certo, Fernanda? E isso de os adolescentes, acontece isso com alguns adultos também, né? De poder assumir novas personalidades, inclusive em jogos, né? Eles
precisam novamente de um cuidado, de um, né, como você diz, monitoramento e o ensinamento dentro da família, vamos assim dizer, do caminho do meio e do controle, da modulação de tudo, né? Da bebida, da comida, a modulação do sono, das atividades físicas, etc, 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 e também do uso digital e esse cuidado. Talvez as famílias, cuidar com as crianças e adolescentes, talvez, né, Fernanda, as famílias precisem mais precocemente preparar as crianças e adolescentes para o que podem enfrentar na internet, e elas então estarem preparadas para contar para os pais e para, obviamente, tudo dentro do limite da idade delas, para elas identificarem mais rapidamente, né, esse efeito nocivo do uso da internet. A gente precisa fazer um trabalho de prevenção também para a violência nesse ambiente. E dos pais, né, na terapia de família, a gente tem feito muito essa orientação parental, né? Porque eles próprios têm também dificuldades, né? Nós vamos falar disso depois, que as crianças muitas vezes refletem os pais nesse uso abusivo da internet. Ótimo, Fernanda. Muito obrigada. E agora nós vamos conversar com a psicóloga e terapeuta de famílias, Roberta Coelho, a respeito desse assunto, né, Roberta, que temos estudado e discutido. Eu queria te perguntar, Roberta, dentro das suas pesquisas e estudos, quais são os alertas e preocupações enunciados pela Sociedade Brasileira de Pediatria com relação ao uso excessivo e precoce da internet na primeira infância. A primeira infância acontece até em torno de 7, 8 anos, né, Roberta? Exato. A segunda infância até a pré-adolescência, né? Não é só a Sociedade Brasileira de Pediatria, essa também, mas é um estudo que envolve outros profissionais da saúde mental, né? Então aqui é importante a gente contar um pouquinho para quem está nos ouvindo, um pouquinho dessa história, da fisiologia, de como, né, o cérebro se desenvolve, até para a gente poder dar um pouquinho de contexto, né? E também trazendo um pouquinho de contexto para a fase de adolescência, porque é um contínuo, a gente separa isso para fins didáticos, né? Mas é sabido, isso já vem sido bastante falado, né, que os primeiros 1000 dias são os dias mais importantes da vida de uma pessoa, né, porque ali tem uma grande estruturação, uma grande formação, né, no nível fisiológico, no nível estrutural. E a gente sabe que para um desenvolvimento eficiente cerebral é muito importante envolver toda a circuitaria sensorial. E essa circuitaria sensorial, ela se desenvolve a partir da exposição da criança, né, à vida, né, ao tato, ao som, aos cheiros. O aprendizado, ele não é, ele é tridimensional, ele não é conceitual. Não adianta eu mostrar que isso aqui é um copo, né, apenas, ó, isso aqui é um copo. O aprendizado implica em você tocar, em você perceber a temperatura, o gosto, o cheiro, os sons, né? Então, essa exposição à natureza, ela é não só a vida de uma forma geral, ela é essencial. E aqui eu quero voltar um pouquinho desde quando o bebê nasce, que é quando ele é alimentado, seja pelo peito ou seja pela mamadeira. Infelizmente, a gente tem visto uma fotografia não muito triste, na ausência de uma palavra melhor, que é a mãe que amamenta seu filho, né, que é um momento também de presença, né, de olhar, de construção de relação, né, mas a mãe está ali, né, e o bebê, ele constrói ali o seu primeiro vínculo também nessa relação com quem amamenta, seja pela mamadeira, seja pelo peito, e não raro a gente vê o bebê amamentando e a mãe no celular. Então, existe uma perda muito significativa, que ela é silenciosa, porque ela não é visível a olho nu, né? E aí, continuando, né? Então, a gente vai retirando essa criança do mundo real e vai formatando essa criança no mundo digital e muito conceitual.
não raro, na última pesquisa da T-Kids, que é uma pesquisa que sai todo ano e estuda o comportamento digital dos brasileiros, né? E tem uma fração dessa pesquisa que estuda o comportamento de jovens e adolescentes. E essa pesquisa revelou que nós temos quase 25% das nossas crianças de 0 a 6 anos tendo seu primeiro contato com o digital. Isso é um número alarmante e expressivo, né? A gente vê, por exemplo, nos restaurantes uma cena muito comum, né, de crianças muito expostas é a famosa babá digital, também conhecida como distração passiva, né, que a criança fica lá vidrada, com os olhos vidrados, basta observar, os olhos são vidrados, e essa expressão ela é bem assertiva, porque um olho vidrado é um olho sem vida, é o olho da boneca, né? É aquele olho que não tem troca, que não tem expressão. Então, muitas vezes os responsáveis naturalmente pela inserção desse número são os pais, né? E aí a gente começa a perceber, né, isso, relatos de pediatras e de pais, que as crianças começam a ter um atraso na fala. Porque o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento da fala, não é só cabeça, pescoço, envolve toda a fisiologia do corpo. Envolve o movimento, envolve a troca, envolve olhar, né? Envolve, de novo, né, a percepção, a observação. O Moreno dizia, né, a criança tem fome de atos, então ela tem esse desenvolvimento, essa desenvoltura para a vida, e ela vai sendo restrita a um universo muito pequeno, né? A gente vê, assim, basta olhar, né, na tela, às vezes a gente vê criancinhas fazendo esse movimento aqui, né, como se fosse o digital. Então, tem essa questão que, por si só, já é bastante grave. E a gente está conhecendo as consequências disso agora. E tem a questão da alimentação, né, Roberta? Sim. Que a gente precisa ficar atento. A criança se distrair do ato de comer. Se distrair do ato de comer. E não presentificar, distinguir sabores, texturas, que tudo isso faz parte do desenvolvimento. Tudo isso faz né? parte. E também grande parte dos transtornos alimentares também que vem se desenvolvendo, né? É isso, a criança, ela existe porque ela vai colocando o alimento, né? Isso é muito, não compromete só a nutrição, né, alimentar, mas a nutrição social. Porque no momento em que, por exemplo, você está à mesa com a sua família, deveria ser um momento de troca, de conversa. A família é o primeiro laboratório social da criança. Sim. Né? E se ela não tem essa referência, perdão, se ela não tem essa referência dentro de casa, ela vai buscar essa referência dentro de casa, mas também dentro do celular, né? E isso é extremamente grave, porque o acontecimento, né, as modificações, elas são silenciosas. E a gente vai colher os efeitos disso lá na frente, já estamos colhendo. Sim. Né? No caso, por exemplo, da adolescência, um outro alerta importante, que começa ali nos 10 anos, 11, 12 anos, né, na puberdade, é que existe um desenvolvimento não sincronizado entre duas áreas do cérebro, conhecidas como córtex pré-frontal e a área límbica. O córtex pré-frontal, ele é a sede das funções executivas. Só para traduzir um pouquinho para quem nos ouve, o que são funções executivas? São as funções que organizam a nossa razão, o nosso eu, né? Então, controle do impulso, atenção, foco, memória, por exemplo, você ter uma perspicácia, você ter determinação, tudo isso é função executiva, né? E o córtex pré-frontal, ele vai se desenvolver, ele vai ficar pronto, ele vai ficar maduro entre 22, 25 anos, há quem diga 30, né? E o desenvolvimento da área límbica, ela vem acontecendo ao longo do tempo e ela tem essa intensificação
muito na puberdade. Então, esse descompasso entre as funções executivas, principalmente no foco, na tomada de decisão, no controle do impulso, ela é muito hipoativa, né? Enquanto a gente tem ali uma área límbica de risco, recompensa muito forte na adolescência. Uhum. E esse descompasso é responsável pelo comportamento, muitas vezes, de risco do adolescente. Sim. Né? Às vezes os pais se enganam porque eles acham que o filho está mais protegido dentro de casa, Isso. né? E esses comportamentos de risco, não, meu filho não vai beber, meu filho não vai... acredita-se que está sendo evitado, mas eles estão vivendo isso no digital através dos jogos, né? Hoje a gente vê que as crianças estão fazendo jogos de azar, o tal do jogo do tigrinho, né? Os jogos que podem levar à letalidade, Sim. né? E que envolve uma complexidade social muito importante, Sim. né? As recompensas também pelos likes e pelas redes e pelas mídias sociais que faz com que muitos dos nossos jovens se tornem ali escravos desse lugar, né? Crianças e adolescentes que, por exemplo, comportamentos de risco, você fazer selfies em lugares proibidos, né, lugares de risco e que provoca acidente, os próprios jogos, né? Então você falar com pessoas desconhecidas. Quer dizer que há um mito de que se a criança está dentro de casa protegida, ela não está em contato com estranhos. Exatamente. E elas estarão com estranhos que nem se imagina quem são, em breves descuidos paternos, né, com as crianças. Sabe uma analogia que eu faço, Ana? Por exemplo, nós, enquanto pais, não daríamos uma chave do carro para o nosso filho dirigir, né? Por quê? Por mais que, por exemplo, você confie que seu filho não queira bater o carro e não queira prejudicar, se você der uma chave para o seu filho, ele não conhece. Primeiro, ele não conhece o manejo do carro. Segundo, ele não consegue traduzir os sinais que aquele carro dá, né? Se vem um sinal de alerta de gasolina, falta de gasolina ou algum problema, ele não sabe traduzir. Ele não conhece as leis de trânsito, não tem a malícia do trânsito. Então, muito claramente, se a gente perguntar para um pai e para uma mãe se daria a chave do seu carro para uma criança de 12 anos, de 10, diria não. Mas no digital eles entregam muito facilmente, sem perceber que as rodovias e as estradas do digital são muito perigosas. Sim. Também as crianças não conseguem reconhecer os sinais de perigo, não têm a malícia necessária para entender, né, essa dinâmica digital, desconhecem a dinâmica, né? E isso faz com que elas possam capotar emocionalmente. Não tem maturidade crítica, fisiologicamente falando, né? Porque os índices de depressão e transtornos psiquiátricos estão acontecendo, né? Roberta, já engatando ou puxando esse fio, né, dos pais, quais reflexões você sugere que seriam importantes que os pais fizessem? E quais orientações você tem que costuma dar para esses pais nas terapias familiares? Olha, Ana, estudando esse tema, uma das primeiras reflexões que eu fiz, me incluindo até, né, que também sou mãe, é pensar onde é que a gente está errando enquanto sociedade. Né? Não só as pessoas que têm seus filhos, mas sociedade, as pessoas que não têm também são responsáveis por isso, né? Porque a internet, ela está saindo de um lugar, de um caráter informativo e de entretenimento para uma proposta formativa, ela está ocupando um lugar que nós estamos deixando vazio. Então, existe uma corresponsabilidade dos pais e a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa entender que não dá para delegar a função de formar os nossos filhos ao youtuber que diz que é legal fumar o vapor aos 10 anos de idade. É lógico que uma vez uma mãe até falou para mim, mas na nossa época a gente também fumava. Mas quem era o seu influencer? Era o vizinho do bairro, então com uma influência local. Hoje você tem um influenciador que tem 2 milhões de seguidores para mais e diz que é legal fumar aos 9, 10 anos, você está tendo ali uma escalada, né, exponencial, o alcance que isso tem, né, é extremamente importante. Então, a primeira questão, e não é a única,
O quanto que a gente está deixando esse espaço vazio para essas pessoas formarem os nossos filhos, passarem os valores que são mais essenciais, não estão sendo passados por nós, estão sendo passados por essas instâncias, né, por esses espaços. Uma outra questão que me faz pensar, né, será que os nossos filhos estão mais protegidos dentro de casa? Né? Quando a gente fala, meu filho está dentro do quarto, né, ele está ali, está tranquilo, será que está? Né? Será que expor ou permitir que o filho fique 10, 12 horas, passe a madrugada jogando, é um novo tipo de negligência? Quando a gente vê crianças influencers de 9, 7, 3 anos de idade, seria um novo tipo de trabalho infantil? São questões que não vão ter uma resposta rápida, né? Mas eu penso que enquanto sociedade, independente de você ser mãe ou não, é importante que a gente pense sobre esse movimento, né? A segunda orientação que eu dou para os pais é a necessidade de um letramento digital. Porque sim, o modus operandi mudou. Isso é um fato. A gente está saindo de uma dinâmica de brincadeiras analógicas para um mundo de brincadeiras digitais. E dentro dessa dinâmica, nós não conhecemos também. Então, a proposta dessa live é um pouco fazer esse letramento, é um pouco trazer essa informação, ampliar, né, as reflexões sobre isso, né? Então, nos educarmos nesse papel, porque não adianta eu educar o outro sem a autoeducação. A educação do outro começa com a autoeducação, né? E a autoeducação, ela começa com essa reflexão. Será que, né? Como é que eu posso autoeducar? Como é que está a minha relação com o celular? Né? Não adianta. Tem um processo de imitação natural. Tem um processo de imitação. E assimilação, né? Sim, sem dúvida. Sim. Por isso que não dá para pensar na educação do filho sem a autoeducação, né? E isso é muito complexo também, né? Fazer pequenos grupos. Então, não adianta você chegar para o seu filho e falar, tá bom, vou tirar o celular, agora se vira, né? Reinseri-lo num ambiente saudável. Um exemplo muito, muito recente, né? As escolas vêm adotando, até antes da lei que saiu recentemente, algumas escolas adotando o uso do celular zero. Inicialmente, os adolescentes reclamaram muito, até os adolescentes que eu tenho no consultório. Isso é um dado empírico e também alguns pediatras vêm trazendo essa confirmação disso que eu percebo empiricamente. Eles estão gostando mais. No começo era muito, muito sacal. E uma outra queixa interessante é uma dificuldade, as crianças saem mais cansadas, porque elas estão com mais dificuldade de focar, isso é uma questão importante, leitura. Não é que elas não querem, elas não conseguem, porque você está treinando o seu cérebro a se distrair a cada 15 segundos. Né? A fala é um movimento natural, a leitura não é natural, a leitura é um marco civilizatório, a gente aprendeu a ler. Né? Então, isso nos coloca, agora a conversa, fala, isso sempre existiu, né? Mas a leitura não. Então, é muito importante a gente perceber que está existindo uma reinserção até no reaprender a prestar atenção. Existe uma dificuldade de ler 2 parágrafos, né? Como é que a gente está vendo médicos que estão com dificuldade de ler, professores, jornalistas, e isso é uma questão social. Não é uma questão só individual. Então, a ideia da autoeducação, do letramento digital, de você, pai e mãe, se permitir fazer coisas diferentes. Às vezes, muitos pais dão o celular para os seus filhos pela primeira vez com a seguinte demanda, né? Mas se eu não der, meu filho vai ficar excluído. Né? E se a gente tiver um grupo de 3, 4, 5 pais que já não têm, os filhos não têm o celular, ele não vai ser o único que não vai ter. Né? Então, existe um movimento individual na família, mas ao mesmo tempo coletivo. Né? Às vezes, combinar entre os pais, vamos propor. Já existem movimentos, aqui no Brasil existem 2. Acho que a Infância Livre de Telas é um, e o outro é o movimento Desconecta, que ele trabalha dando ideias, possibilidades e propostas para os pais fazerem atividades com seus filhos. É um movimento que começou em Londres, um grupo de pais, né, que muito preocupados com a proposta, né, de tirar os filhos da tela, começaram com esses movimentos. Então, para quem tiver interesse, né, tem muitas dicas, muitas informações, e é um movimento que vem crescendo, né?
Outro movimento que vem crescendo é essa busca da conexão, não apenas do contato, mas da conexão com a natureza, né? Os japoneses Isso. trouxeram isso há 50 anos, e agora aqui no Brasil já tem vários grupos desenvolvendo a busca e o estímulo dos pais levarem os filhos para os parques, e não apenas estarem nos parques, mas observarem, né, pequenos detalhes de todos os seres viventes, né, num parque, numa floresta, Sim. numa praia, numa cachoeira, seja lá na fazenda, seja lá onde for. E as crianças começam a descobrir um mundo que elas não tinham acesso, não tinham visibilidade, né? É interessante que há tarefas, por exemplo, de dar uma lupa para as crianças observar na floresta, elas acabam descobrindo coisas incríveis, fazendo relações, por que as formigas caminham assim, né? Não que o mundo digital não favoreça esse contato, mas aquele contato direto com o que acontece, como que nós nos interrelacionamos, né? A natureza não está fora de nós, porque há uma chamada, né, Roberta, que se as crianças desde pequenas não aprendem que a natureza somos nós, consumir a natureza é consumir a nós próprios. Então, essa sua fala é muito importante, né? Ideias de jogos em casa, né, que a gente tinha antes, simples, que podem ser feitos num apartamento, num dia de chuva, num apartamento pequeno, né? Iana, E dos pais também perceberem que contato eles têm com seus cônjuges, seus Isso. companheiros, e como isso também os distancia, né? Ou os aproxima de relações positivas, sem, obviamente, descaracterizar a importância da internet. Exatamente, porque não é sobre, isso é importante, né? Não é aqui um levante contra a internet, mas é um alerta sobre o uso inadequado. E eu acho importante, né? Recentemente o SUS divulgou, né, que pela primeira vez nós tivemos um aumento de transtornos, né, pacientes atendidos pelo SUS, pela primeira vez houve um aumento nos atendimentos de crianças e adolescentes com transtornos psiquiátricos maior do que os dos adultos. Sim. E isso vem pela ecoansiedade, que é um tema que você também estuda bastante, e basta observar. Você mostra, né? Você coloca a criança em contato com a natureza, põe a criança numa praia, ela naturalmente ela vai se envolvendo, né? Ela vai se conectando com aquele espaço, e é o espaço do brincar, do qual a gente, enquanto espécie humana, né? Descobertas, né, com os passarinhos, etc. É muito importante isso que você está falando. Além disso, fala-se, né, de que talvez os meus netos, os filhos seus, serão menos desenvolvidos intelectualmente, né, e terão uma inteligência menor pela primeira vez na história. Então, há uma certa involução em relação a certos aspectos. Esses alertas são bastante importantes. Sem dúvida. E o que eu observo também na prática clínica é que essas mudanças, como você falou, a princípio têm uma rejeição. Mas se os pais aderem com os filhos, e também as babás, e também os professores, e também as pessoas que assessoram as famílias, as crianças aderem com mais facilidade, né? Estão pedindo, por exemplo, crianças estão pedindo, me coloca no futebol, né? Estão interagindo mais, estão conversando mais. Isso diminui o cyberbullying, isso diminui as fofocas, ninguém sabe. Então, é bem interessante porque traz de novo essa conexão mais só, o olho no olho, o contato, né? O tete a tete, esse enfrentamento, né? Muito então, bom. Bem importante. Muito obrigada, viu, Roberta? É muito bom. Eu que agradeço a oportunidade de contribuir com reflexões e apontamentos sempre importantes. Obrigada pelo convite. Continuando a nossa conversa sobre relações familiares, crianças, adolescentes e essa era digital, nós vamos conversar com a Maria das Graças Passaretti, que é psicóloga, clínica, terapeuta de famílias, entre outras coisas, né? Graça. Sim. Muito obrigada por você estar aqui, colaborando com esse papo, Graça. E
o que eu queria conversar com você é a respeito da... Nós sabemos que os conteúdos da internet têm influenciado, né, com evidências, ideações, ideias e atos suicidas, né? Portanto, a concretização do suicídio maior entre as nossas crianças e adolescentes. Então, Graça, eu queria que você falasse já direto para nós, que orientações você daria para os pais que estão nos assistindo como uma forma de prevenção das crianças e adolescentes em relação a essas adições, né, a essas dependências da internet e também ao suicídio? Então, obrigada mais uma vez pelo convite, sempre um prazer estar aqui com você. Então, nós não podemos proibir que as crianças e adolescentes, usem a internet, o que muitos pais estão fazendo hoje, né, como uma forma de punição. Às vezes tira o celular, tira o computador, e esse não é um bom caminho, né, porque isso gera uma revolta. Então, ao invés de aproximar os filhos dos pais, isso acaba gerando conflitos e afastando. Então, os jovens de hoje, todos nós, vamos precisar usar a internet. Então, retirar não é a solução, né? Claro que colocar limites, ter horário, né? De acordo ali com a faixa etária da criança. Então, criança pequena, a gente já sabe que a gente tem que ter um controle maior. Também existem sites que a gente pode prevenir que essas crianças e adolescentes não entrem nesses sites que são perigosos, né? Que é como a criança está ali numa praça escura à noite, mesma coisa, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de ter esse controle. Então, existem aplicativos, né, que os pais podem monitorar esse uso, Sim. mas proibir jamais, né? E também porque os adolescentes, eles precisam ter essa experiência, né, assim, de ter essa autonomia, para que eles tenham mais resiliência na vida. Então, se a gente tira essa possibilidade, a gente está, na verdade, inibindo que eles desenvolvam essa habilidade, né, de ter mais resiliência, de ter mais autonomia. Então, a orientação para os pais é que coloquem limites, para que tenha mais segurança, né, a respeito daquilo que eles estão vendo na internet, e também que tenha mais essa proximidade. Então, estar com os filhos de verdade, né, não é estar cada um no seu celular também, mas estar com os filhos presencialmente, dar atenção, isso diminui e muito o risco de suicídio. E uma outra questão é ficar alerta à autolesão. Então, observar se o adolescente está usando camisas ou blusas de manga comprida, no calor, ele pode estar escondendo ali alguma autolesão. Também a questão do humor, se percebe que o filho está muito ansioso, está muito deprimido, se está se isolando, são sinais para os pais ficarem alertas com relação também à autolesão. Muitas vezes, essas crianças e adolescentes não são diagnosticados, mas já têm transtornos mentais. Então, os mais comuns, né, que é o TDAH, depressão, ansiedade, esquizofrenia, uso de substância, transtornos alimentares, essa população, ela está mais vulnerável a ficar sintomática, né, a ter mais ideação suicida, a ter mais autolesão. E pela comparação, né, obviamente as pessoas olham no mundo ali da internet, ali das redes sociais, principalmente as mulheres, e elas se comparam e elas querem atingir uma perfeição, uma beleza que só existe nas redes sociais. E isso leva ao quê? A baixa autoestima, uma desvalorização, né, do próprio corpo, a um perfeccionismo, né, inatingível, e isso sim pode levar ao suicídio. Então, antes não tinha estudos que mostrassem, né, que o uso de redes sociais era um
um evento, né, que levaria as pessoas a concretizar a morte por suicídio. Mas já tem pesquisas que mostram isso, né? Então foi feita uma pesquisa por uma psicóloga na faculdade em Alagoas, onde ela entrevistou mais de 511 aproximadamente alunos, porque ela queria avaliar se o uso de internet estava levando à morte por suicídio ou a ideação suicídio. A conclusão foi que sim, né? Exatamente porque ficam mais ansiosos, porque ficam mais depressivos. E também eles aplicaram aí, né, um questionário para mostrar o grau de dependência. Então eles respondiam um questionário. Então, dependência leve era quando a pessoa ela tinha alguma consciência do uso dela de internet, né, e tinha assim uma perspectiva de que aquilo tinha algum risco. E tinha os outros que tinham uso moderado e grave, né? Então, essas pessoas eram mais vulneráveis. Então, de uma forma geral, os pais, eles devem buscar ajuda. Então, nós temos a Vitaleri, que é uma instituição que trabalha com as pessoas afetadas, né, por parentes, amigos que foram vítimas por morte de suicídio. Eles têm atendimento individual, eles têm atendimento em grupo, eles têm um mapa da saúde mental que você pode buscar a terapia por um valor ali mais acessível. Eles têm uma cartilha também, então é só acessar o site e é uma grande ajuda para as famílias isso, Sim. né? É porque muitas pessoas não têm recursos para pagar uma terapia particular. E também a gente tem o SUS, então tem o CAPS. Então, pessoas que se autolesionam ou que efetivamente elas estão com uma forte ideação suicida, elas podem ser levadas para um CAPS, para uma consulta ou para um pronto-socorro psiquiátrico. Né? Sendo que pronto-socorro psiquiátrico normalmente é quando o estado da pessoa já é bem grave, ela já se autolesionou, então aí é recomendado assim, que chame uma ambulância, porque aí ela vai ter um pronto atendimento. Certo. Né? Porque no hospital público, o que acontece, por exemplo, na Unifesp tem um pronto-socorro psiquiátrico, eles atendiam qualquer pessoa que buscava um atendimento psiquiátrico de urgência, e agora isso mudou. Se você chegar lá a pé ou de carro, você não vai ser atendido, você precisa chegar, né, de ambulância. Mas é um atendimento de emergência que a pessoa deve buscar. Depois a gente também tem o CVV, e aí é 188, que a pessoa pode ligar quando ela tiver Famoso em crise. CVV. E ajuda muito, tem ajudado muitas pessoas. E tem também o Safer Internet, que também é um órgão que ajuda as pessoas que estão sofrendo, né, desse tipo de problema, de abuso ou tentativas de suicídio. Ok, ótimo. Tem vamos dizer assim, uma nova expressão para angústia, que é a ecoangústia, que é associada à teoria do terror, que muitas vezes na internet, as crianças têm acesso na internet, essa coisa que o planeta Terra vai acabar, as cidades todas serão inundadas, de uma maneira que ela não tenha maturidade para elaborar e compreender isso. E há muitos jovens que dizem, então, para que eu vou estudar, procurar emprego, não quero ter uma família, não quero ter uma casa. Então, os sonhos comprometidos também começam a influenciar que para que viver, né? Então, essas questões que estamos levantando aqui com a internet agora, pensando em relação ao uso excessivo da internet ou a exposição inadequada para a idade da internet, com esse cuidado, com essas coisas que têm se falado, inclusive, com relação às mudanças climáticas, que são verdadeiras, que existem, mas não precisam estar
na teoria do terror, nessa coisa de maximizar, né, o que pode acontecer, mexendo com os sonhos, os desejos, que é importante que todos nós tenhamos em qualquer idade, mas especialmente as crianças e os adolescentes, né? Então, a autolesão também tem a ver com uma busca de alívio para essas angústias, né? Com certeza. É um outro tema para a gente discutir. Ok, Graça, agradeço muito a sua colaboração, viu? Obrigada. Agora, continuando aqui o nosso papo sobre famílias, crianças, adolescentes, nessa era digital, nós estamos com a nossa mestre e especialista em terapia familiar, a psicóloga Denise Braz. Oi, Denise, Ana. muito bem-vinda, que bom estar aqui com você. Obrigada, Ana. E para que você possa compartilhar com a gente também os seus estudos sobre o tema. Okay. Eu queria começar perguntando, Denise, quais são as diretrizes que a Organização Mundial de Saúde tem proposto para que nós orientemos pais e filhos com relação aos vícios em internet? Bom, acho que assim, primeiramente que a Organização Mundial de Saúde não criou nenhuma cartilha efetivamente relacionada para o uso de doença de... Ah, pode começar de novo? Pode. Tá bom. Primeiramente, eu acho que é importante a gente pensar que a OMS não criou nenhum tipo de cartilha referente a vícios de jogos, tá? E crianças e adolescentes. Mas a gente pode utilizar as diretrizes da própria Organização Mundial de Saúde em relação à saúde mental e os demais vícios, né? Certo. Agora, de acordo... A OMS e a Associação Americana de Pediatria, eles criaram uma listinha do tempo de uso para cada pessoa, em especial para as crianças, né? Então, ela preconiza o seguinte, que até os 2 anos de idade, né, as crianças não utilizem nenhum tipo de tela. Por quê? Porque nessa época, nesse momento, está sendo desenvolvido, o cérebro ainda está sendo desenvolvido e é prioridade o convívio e o contato com os cuidadores, né? Porque é isso que vai determinar a linguagem, também a forma de como a criança anda e também as questões emocionais dela, que vai ter o processo de vínculo, né? Certo. Mas dos 2 aos 5 anos, o que acontece? É até mais ou menos 1 hora. E a gente precisa ficar sendo monitorado também, né? E não é só o quanto assiste, mas o que assiste. O que né? assiste, e é somente até 1 hora. Certo. Né? E uma coisa que me chama atenção, né, nesses quadros divididos entre das crianças, dos 6 aos 12 anos, Ana, eu nem sabia disso, mas eu fiquei bem impressionada, porque a gente vê as crianças usando muito a internet. Mas, na verdade, o orientado seriam só 2 horas ao dia, com exceção do uso para estudos. Certo. Né? Por quê? Porque é orientado que essa criança vá para o ar livre, vá brincar, vá ter outros contatos fora a tela. Né? E uma das coisas que a gente mais vê são as crianças dos 6 aos 12 anos grudadas demais na tela. Né? E aí, dos 13 aos 18 anos, que já são os adolescentes, não existe um tanto de que eles podem usar. Não tem regra. Mas se coloca sempre que é necessário o olhar desses pais
no que eles estão olhando. Aliás, isso é uma orientação para todas as idades, né? Que os pais tenham uma supervisão, que os pais percebam o que eles estão vendo, né? E orientar para dar mais atenção a coisas na internet, na tela, que sejam relacionadas a coisas que sejam mais importantes de interação, e não somente aquela condição passiva, né, de que fica olhando na rede social, né, e sedentários, né? Sedentarismo infanto-juvenil é bem preocupante. É bom, é importante também a gente pensar que deve-se incentivar tanto as crianças quanto os adolescentes, de que elas utilizem pelo menos 1 hora ao dia de exercício físico, atividades direto ao ar livre, e maior interação entre os pares, mas não necessariamente dentro do espaço da tela, que é o que a gente está vendo mais. Né? Certo. Ok, muito bom. Recentemente eu li um artigo, Denise, que fala também de se monitorar os idosos, porque eles têm sofrido, estão adictos, né, alguns à internet, e têm sofrido golpes assim espetaculares no sentido negativo, né? Sim. Outra coisa importante dos nossos estudos é quando observamos, e tem também pesquisas que mostram, não é, Denise, que quando os pais estão deprimidos, isso pode afetar o uso excessivo da internet e de jogos por parte dos filhos. Quais são essas relações? Pais deprimidos e filhos viciados em internet. Porque o que acontece? Começa a não ter uma disponibilidade emocional por parte desses pais, né? Eles estão num processo, às vezes podem ser ambos, às vezes é um deles só, e aí não consegue ter disponibilidade emocional, começa a não ter convívio com essas crianças, tanto os adultos quanto tanto os adolescentes quanto as crianças, mas eu acho que assim, a gente pode incluir também um adulto, porque às vezes a criança acaba saindo da condição de ser cuidada e passa a ser a cuidadora. Né? Outra questão é que eu acho que é importante, como os pais normalmente têm, que é comum quando se está em depressão, quando ela tem uma certa desmotivação, irritabilidade, isso vai ocasionando também um nível de estresse muito grande. A criança fica muito tensionada. E aí o que ela faz? Ela corre para as telas. Né? E por quê? Porque ali ela vai se sentir mais adequada, ela vai se sentir acolhida. Né? Por quê? Tem uma série de pessoas que juntas estão fazendo jogos e estão juntos o tempo inteiro. Aí, o que acontece? Existe uma falta de supervisão desses pais em relação ao que eles estão jogando, o que eles estão pesquisando, né? E, consequentemente, os pais também têm muito sentimento de culpa em relação a essa questão, mas existe uma retroalimentação o tempo inteiro e as crianças se sentem isoladas e os pais também. E também é importante, que é muito comum também, às vezes, ficar o pai ou a mãe, o cuidador, ficar olhando muito na internet. Então fica olhando. As crianças vão copiar esse modo de viver desses pais. Né? Assim, é importante deixar claro que quando uma criança tem algum problema, né, é bom a gente investigar como é que está a saúde mental desses pais. E nesses casos, sempre buscar um tratamento, às vezes, não só com a família, mas também individualmente.
E também olhar, fazer avaliação psiquiátrica, se houver necessidade de tomar medicamento, porque somente assim eles vão poder ajudar essas crianças que estão completamente viciadas na internet. Certo. Quer dizer, seria, como já foi dito aqui, um tipo de negligência parental, né? Sim. Talvez pelo quadro depressivo, a desmotivação, a irritabilidade, a falta de paciência, né? E a desmotivação também com as próprias atividades que você já apresentou aqui. Ok, ótimo. Então, Denise, quero agradecer a sua participação, muito obrigada. Creio que os pais que estiverem eventualmente nos assistindo vão ser beneficiados com essas dicas, essas instruções e essas reflexões. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Ana. Sempre um prazer.